Olá para você que está em casa, o Vida Saudável está começando agora e a gente continua realizando todas as nossas entrevistas neste formato virtual, respeitando assim o distanciamento social que ainda é tão importante neste tempo de pandemia. No programa de hoje a gente vai falar sobre um fenômeno bem presente na nossa sociedade atual e que ficou ainda mais em evidência durante esse tempo de pandemia, em que a gente passou a utilizar muito mais as redes sociais. A gente vai falar sobre a positividade tóxica, que é um comportamento que impõe a nós mesmos e também aos outros uma atitude falsamente positiva, silenciando assim todas as outras nossas emoções, especialmente as negativas, né? Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o professor do Departamento de Ciências Sociais, Fagner França, tem também a participação do professor Márcio Romeu, que é lá do Departamento de Educação Física, e também a psicóloga Catiane Loureiro, debatendo esse assunto tão presente na nossa sociedade atual. Então não sai daí que o Vida Saudável sobre positividade tóxica começa daqui a pouco. Bom, nesse primeiro bloco você vai acompanhar essa discussão a partir da ótica da ciência social. Eu te apresento então o professor do Departamento de Ciências Sociais, Fagner França. No livro de Eleanor Porter, Pollyanna é uma criança super feliz que vive uma filosofia de vida tentando sempre manter essa positividade. Chega até a ser cansativo. Pois é o que está acontecendo hoje com esse fenômeno da positividade tóxica. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com Fagner França, ele que é professor da UFRN, do Departamento de Ciências Sociais. Muito bem-vindo, viu, professor Fagner? Eu que agradeço o convite. Obrigado. Professor, já existe, né, esse termo da positividade tóxica que está ali naquele livro do Byung-Chul Han, o sul-coreano filósofo, que trata sobre a sociedade do cansaço. E aí ele se associa muito com essa positividade tóxica, né, dessa sociedade do desempenho. A gente pode considerar esse fenômeno, né, algo da nossa sociedade contemporânea? Na Grécia Antiga, você tinha uma outra ideia de felicidade. A felicidade era algo que você construía, era um percurso, era um projeto de vida, né? Estava mais ligado à eternidade do que à intensidade. E hoje a nossa ideia que a gente faz da felicidade é uma ideia muito do instante, né? Ao invés da eternidade. Ou seja, a gente vive numa civilização individualista, né? Onde há a degradação dos valores tradicionais e também das grandes transcendências, como as religiosas, por exemplo. Então, a gente acaba encontrando esse tipo de saída na sociedade de consumo. Então, assim, nós nunca tivemos nenhuma sociedade tão confortável do ponto de vista material na nossa sociedade. Em contrapartida, nós nunca também falamos tanto de felicidade. Ao mesmo tempo, nós nunca fomos talvez não tenhamos sido tão infelizes, pelo menos é o que aponta o consumo de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, outros tipos de medicamento. Então, como eu falava para você, o significado de felicidade eles variam segundo as civilizações. A sociedade de massa, por exemplo, da indústria cultural, acaba sendo explorada muito pela mídia como um mito da modernidade. Então, a felicidade ela acaba sendo um mito da modernidade e uma religião também, né? E enquanto mito, ela é muito explorada pela propaganda. E a propaganda, ela constrói valores, constrói comportamentos, constrói aquilo que é aceitável ou não. Constrói visões de mundo. Então, se, por exemplo, a gente prefere colocar as fotos felizes no Facebook ou no Instagram, é porque dois motivos. Primeiro, porque é nelas que
há mais concentração de likes e curtidas, etc. E, em segundo lugar, porque nos relembra os momentos felizes, que é nesses momentos felizes que nós concentramos a intensidade ao invés da eternidade, né? Então, as pessoas elas querem demonstrar a felicidade, o que não deixa de ser também uma posição de sucesso. Ou seja, a pessoa é feliz porque tem sucesso, pelo menos aparentemente, e ninguém tem paciência para não ser mais feliz, né? Porque a felicidade está ligada a uma moral do fracasso. E esse tipo de situação nos coloca um problema muito grande, que é o problema do fracasso. E aí chegamos naquela ideia que você coloca da positividade, porque as pessoas acabam achando que são fracassadas porque não são felizes, ou não são felizes porque são fracassadas. Mas como é que a gente mede o nível de sucesso e de fracasso das pessoas? Pela conta bancária, por exemplo, né? Isso é um erro terrível. E as pessoas que têm muito dinheiro, por exemplo, elas também estão depressivas e medicalizadas, né? Então, cada um tem sua maneira de ser feliz, de dar sentido à sua vida, né? Não existe manual para ser feliz. Passa-se essa ideia, né, de que a felicidade ela também pode ser consumida. Daí a gente vê tantos, né, charlatões, né, vendendo fórmulas mágicas, seja livros de autoajuda também cabem aí, coaches, né, os fenômenos dos coaches cada vez mais fortes. Eu acho que isso também acaba sendo uma consequência dessa sociedade de desempenho. Hoje a felicidade, como você mesma acabou de colocar, é uma obrigação de mercado. Ou seja, se você é deprimido ou você é apenas um sujeito melancólico, então isso não é comercial. E isso é difícil de entender, inclusive para os planos de saúde, né? Então, a infelicidade de hoje, ela é dissimulada pela alegria obrigatória que nós precisamos fingir para sermos socialmente aceitos, né? A obrigação da felicidade, ela está estampada em quase todas as propagandas midiáticas. Quer dizer, é impossível ser feliz como nos anúncios de margarina. É impossível ser tão sexy, tão bonito, quanto nos comerciais de bebidas alcoólicas. Mas a ideia de felicidade é praticamente hegemônica na nossa sociedade. Portanto, é uma questão de ideologia, é uma questão social que constrói valores, mas valores que eu considero deturpados, porque são valores que trazem sofrimentos. Então, a felicidade hoje é uma questão de não ver. É uma felicidade, é uma lista de negações. É não ter doenças, é não ler jornal para não se frustrar, é não sofrer pela desgraça alheia, é não olhar as pessoas que pedem esmola no trânsito, por sinal, nos sinais. Basicamente, não ter coração. O mercado demanda uma felicidade dinâmica e incessante, né? Cada vez mais confundida com o consumo, uma espécie de fast food da alma. Então, o mundo cada vez mais veloz da internet, do celular, das redes sociais, esse mundo nos obriga a uma luta incessante contra a passagem do tempo. Por isso que a gente está tão ligado à intensidade do que é a eternidade. A intensidade é aquela ideologia que nos diz que tudo que importa é o presente, e que é preciso viver o presente porque é tudo que temos, que o amanhã não existe, que o futuro no limite não existe. Na verdade, essa construção do carpe diem é uma questão ideológica, porque a gente vive no instante, no presente, a gente está incessantemente negando a passagem do tempo, o envelhecimento do corpo, a degradação do corpo. Professor, para terminar, você acredita, você percebe, né, que todos esses sintomas eles ficaram mais acentuados, mais evidentes durante esse tempo de pandemia, uma vez que
A gente está todo mundo passando por esse caos social, caos sanitário, e mesmo assim as pessoas parecem que não querem dar o braço a torcer, parece que estão vivendo num paraíso, né? Parece que querem manter essa ideia dessa positividade em qualquer situação. É impressionante como as pessoas vivem essa conduta de risco, né? Os bares estão cheios, os finais de semana continuam cheios, as praias continuam lotadas, né? E isso tem toda a relação no meu entendimento com a ideia que é preciso sempre estar vivendo o agora, porque o amanhã ele não existe. Agora, essa é uma ideologia perniciosa, porque no limite, se a gente passar pelo princípio da precaução, né, eu não posso me expor, não posso me aglomerar, porque eu posso morrer. Esse tipo de ideologia, ela nos faz pensar que é melhor você viver um instante, agora sair, se divertir. Se você ficar doente, a vida, sinto muito. Para mim é muito perigoso, principalmente nesse momento atual, quando a gente devia estar preservando a vida, não, a gente está fazendo justamente o contrário. Ao invés de a gente estar pensando na saúde, na nossa vida, a gente está vivendo a vida como se não houvesse amanhã, o que é bastante perigoso. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! E como será que esse fenômeno da positividade tóxica se relaciona com a nossa saúde física, hein? Quem explica isso pra gente é o professor do Departamento de Educação Física, Márcio Romeu. A ideia dessa positividade tóxica nem é tão nova assim. Tem pelo menos uma década que essa ideia foi lançada por esse filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han. Mas olha, agora mais do que nunca, a gente tem percebido, né, os malefícios dessa positividade tóxica, especialmente no que diz respeito aos nossos corpos como elementos de distinção social. Quem tem mais para falar sobre esse assunto em específico é o professor Márcio Romeu, do Departamento de Educação Física da UFRN. Professor, muito bem-vindo aqui ao nosso Vida Saudável, viu? Valeu, obrigado pelo convite, um abraço a todos. Luísa, fico muito feliz também de participar e contribuir um pouco com essa ideia de discutir o que as questões dessa alta positividade podem ocasionar nas nossas vidas, no sofrimento e na questão corporal das pessoas. Como é que a gente consegue relacionar toda essa ideia da positividade tóxica para o nosso físico, né? Para aquela coisa que eu falei antes, dos corpos como elementos de distinção? Bem, o que eu imagino? A ideia de uma positividade é você, de certa forma, deixar um pouco dessa ambiguidade da vida, do negativo, do ruim de lado. Então a gente acaba vendo a vida só por esse lado. Eu vi esses dias uma palavra meio poliana, que tudo tá bem, tudo tá ótimo. E em relação às práticas corporais, ao corpo, isso é muito visível, porque de alguma forma você vai ver o corpo sempre como uma máquina a serviço dessa positividade. Talvez seja uma questão para a gente pensar como lidar também com essa ambiguidade do corpo. O corpo também não é só uma questão positiva e nem uma questão negativa, é uma questão que envolve ambas essas situações. Esse fenômeno agora deixou muito evidente, né? Essa procura por corpos perfeitos, da gente não só não aceitar as coisas ruins que a vida nos proporciona, né? Nos entrega, mas também a gente também não consegue admitir que isso aconteça com os nossos corpos.
Nós vivemos um momento de muita visibilidade. Então, quando a gente fala em visibilidade, talvez a gente perceba que as pessoas flertam com essa ideia da positividade. Então, nunca você vai ver uma narrativa ruim, você vai ver uma narrativa em que mostra a fragilidade, uma performatividade negativa do seu corpo. Você sempre vai ver os corpos nas melhores posições, nos melhores trejeitos. A rede, as redes sociais, elas funcionam também como uma hipertrofia desse processo. Então, nas redes você vê a maior beleza dos corpos. E você, de alguma forma, se você pensar na ideia da positividade, vai ocasionando, pelo menos para mim, na minha compreensão, uma falta de reflexão sobre esses processos. Porque as redes, elas são uma narrativa que você constrói acerca dos fatos. Então, nada do que aquilo passa de ser uma narrativa. Então, é uma narrativa dessa ideia positiva da vida. Eu saí, meu dia foi ótimo, às vezes nem foi tão ótimo, mas eu posto uma foto no melhor ângulo, com o melhor sorriso, com os melhores amigos, com o melhor cenário. Às vezes, o dia foi horrível, mas a narrativa é muito positiva. E, de alguma forma, essa ideia, ela vai se capitalizando na sociedade. As pessoas pouco ou quase nada refletem sobre isso. Isso é uma ideia da positividade. Eu vejo a vida das pessoas sempre por esse lado. Numa disciplina que eu cursei, a gente fez uma experiência um dia muito interessante. Eu ministrava Sociologia do Esporte e das Práticas Corporais e dava aula, acho que era terça e quinta. E na terça-feira eu falei, vamos fazer o seguinte, na manhã do outro dia, que seria quarta, bem cedinho, eu quero que vocês postem uma foto da praia. Assim, pé no chão, aquela coisa, vibe super, nossa, que dia maravilhoso, né? Melhor dia, melhor quarta-feira da semana que eu vou ter. E aí eles postaram, e depois a gente comentou com eles sobre o que as pessoas falavam. Ô, vida boa, ô, coisa maravilhosa, queria estar eu no teu lugar aí, Natal, não sei o quê. Só que ninguém percebeu que aquilo era mentira, que as pessoas falseavam aquilo e dava a impressão que aquilo estava sendo a melhor quarta-feira, mas ninguém se colocou a pergunta: ei, hoje é quarta-feira, você não está trabalhando? Ou você é uma mentira? Então, essa ideia da positividade também ela vem carregada dessa falta de reflexão, da falta da dialética negativa, de você fazer um outro contraponto e pensar, mas será que toda a vida é assim? Será que existe toda essa positividade na vida? Ou as pessoas constroem isso e narram isso para os outros? E os outros acabam, parece que é melhor para eles acreditarem, porque eles também fazem parte disso. E fazer parte disso faz com que essa narrativa realmente ganhe um peso maior. Vamos imaginar, quando você começa na internet a curtir coisas, alguns conteúdos, alguns temas, eles acabam vindo com mais força para você. Então, isso é como se fosse algo que vai te alimentando. Eu fico clicando corpos sarados, ou corpos que são, né, corpos mais esteticamente produzidos por conta dessas narrativas de visualidade, visibilidade. Por óbvio, esses corpos serão aqueles que vão ser oferecidos para que eu entre nessa rede. Então, é uma rede que vai alimentando e se autoalimentando. Então, isso é uma coisa que exige de você falta de reflexão. Porque se você for refletir um pouco mais, você vai falar, será que isso está relacionado à saúde? Ou está relacionado só a única experiência corporal que nós temos na sociedade? É esse padrão? Como lidar com esse padrão? Então, de alguma forma, a gente vê que eu estava lendo esses dias, mandaram um texto pelo WhatsApp, um amigo mandou, de um professor, e falava assim, isso daí pode ser um dos sintomas do sofrimento. Isso pode ser um dos sintomas da nossa sociedade. Então, é uma coisa que pode... E que daí vai desembocar, por exemplo, numa grande quantidade de intervenções cirúrgicas, enfim, numa série de outras coisas que talvez sejam relacionadas a esse ambiente da visibilidade, do padrão e de ver a vida sempre nesse caminho, né, nesse horizonte. Você acha que também essa questão da positividade tóxica acabou interferindo nessa ideia que a gente tem que estar sempre perfeito, a gente tem que estar cumprindo direitinho ali as regras, né, de cuidar bem da saúde, de manter o corpo esbelto? Claro, se pensar assim nos nossos modelos em relação ao corpo, eu acredito que principalmente as mulheres, elas têm assim uma
uma exigência muito grande em relação aos cabelos, e a gente vê, por exemplo, algumas mulheres assumiram os cabelos brancos, algumas pessoas começaram a perceber que a casa era um ambiente a ser reconduzido, repensado. Então, se você, de alguma forma, a pandemia trouxe algumas coisas, é pensar assim, como eu sou e como eu me localizo nessa experiência de ser na cidade, de ser no trabalho, de ser na minha casa. Talvez seja um grande exercício de você reconduzir, de começar a entender, por exemplo, a sua respiração, como lidar com processos de ansiedade, como lidar com esse ambiente que foi produzido, por exemplo, das nossas casas, nossos lugares, e que, de certa forma, com a pandemia, a gente foi percebendo que, às vezes, até a modalidade de morar em pequenos apartamentos, ela foi colocada em xeque, porque as pessoas começaram a adoecer por falta dessa perspectiva, desse espaço. Então, a nossa relação do corpo e do espaço, ela foi colocada também, assim, num momento de reflexão. A gente tem que pensar sobre essas coisas. Eu estava lendo um texto esses tempos sobre a educação física e como as questões curriculares e a pandemia poderia ser algum elemento para a gente pensar o ensino. E ele falava sobre isso, esses grandes traumas sociais, eles acabam, de alguma forma, fazendo com que nós acabamos ter que pensar sobre eles. Então, pensar sobre como lidamos com os nossos corpos, quais são os espaços, essa ideia de perceber que o corpo também é falível, que ele é muito falível, a gente tem percebido isso, é um dado para nós pensarmos. Então, essa ideia de uma alta performance e que a gente vai ser vigoroso sempre, ela foi colocada em xeque. Então, para nós pensarmos, eu não tenho saída, eu não tenho um remédio, mas eu acredito que é importante nós, enquanto sociedade, pensarmos nos nossos projetos sociais. O Vida Saudável vai para mais um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Bom, agora é a vez da gente ouvir a palavra da psicóloga Catiane Loureiro. O autor Mark Manson lançou um livro que chama-se A Arte Sutil de Ligar o Foda-se. Pois é, ele é bem agressivo mesmo esse título, mas ele traz uma mensagem super importante, que evitar o sofrimento é uma forma de sofrer. Ou seja, a gente invisibilizar todos os nossos sofrimentos, as nossas perdas e as nossas dores é também uma forma da gente sofrer. Mas quem vai falar sobre esse assunto está aqui comigo, querida Catiane Loureiro, psicóloga. Tudo bom, Cati, com você? Oi, Lu. Oi, todo mundo. Muito bom estar aqui mais uma vez. E interessante quando você trouxe exatamente a palavra invisibilizar. Aquilo que eu não estou olhando não significa que ele deixou de existir apenas porque eu não quero ver. Então, isso continua a existir e vai para onde? Vai aqui para nossa zona oculta. Fica aqui. Uhum. E ele retorna para a gente apenas com mudanças de quê? De personagens e de cenários. Então, é muito comum, às vezes eu tenho uma questão com rejeição, né? E eu não quero olhar para isso, porque me dói acessar o sentimento de rejeição que é comum aqui, a todos nós. E aí, o mundo gira, as coisas se movimentam e, de repente, eu me sinto rejeitada, seja por um amigo, seja por uma relação, desde um momento que alguém, às vezes, não reparou naquilo que eu falei, e aquilo ali volta para mim. Porque a nível do sentir, ele não é algo que a gente fica como... e é muito comum as pessoas dizerem, não, eu nem quero pensar nisso, é só não olhar, modifica o pensamento, né? A gente escuta muito isso a nível do senso comum. Sendo que não é pela força do pensamento, eu gosto de comparar isso com a água. Então, pela força do pensamento, eu não vou dizer para a água ficar parada, ou agora a onda vem, ou agora ela fica aí, não. As emoções, elas continuam a vir, a gente não sabe o que tem. Então, a esfera do sentir, ela é muito rica e muitas coisas a gente não conhece ainda. A gente ainda não tem, às vezes, dependendo da fase da vida, cognição para decodificar o que eu estou sentindo. E como isso impacta a minha vida. Cátia, você acha que isso é um sintoma desse momento que a gente está vivendo, seja pela pandemia, dessa obrigação de ficar em casa, de nos comunicarmos pelas telas, né? A gente acaba vivendo também um pouco dessa síndrome de Poliana, né? Do livro lá da Eleanor Porter, que
sempre jogando o jogo do contente? A gente tem várias coisas, né, que trouxeram a isso, mas assim, o momento, né, da pandemia, essas mudanças bruscas, né, que tiram a gente o quê? Da zona que eu conheço, que eu estou identificado. Então isso vai vir emoções que já estavam aqui nessa minha zona oculta. Por isso que cada pessoa tem uma maneira de lidar com as adversidades. Então a gente não pode dizer que todo mundo não soube lidar com a pandemia. Tem gente que lida muito bem, como tem gente que não sabe lidar. E cada um quer imprimir as suas lentes e as suas sensações no outro. Como assim? Você não está vendo isso ou não está sentindo isso? Né? Então, mostra o quê? O quanto eu, né, acredito que o que eu sinto, a minha maneira de ver a vida, tem que ser impressa nos outros. Então, toda essa diversidade que compõe esse nosso coletivo. E aí a gente volta um pouquinho para essas questões de idealizações, que eu percebo que isso é onde tem tantas brigas, né? Desde políticas, econômicas, e agora, né, eu não assisto, mas eu só vejo as pessoas comentando de BBB, né, que tudo se trata, né, exatamente de cada lente querendo dialogar e querendo imprimir, né, algo, e tanto que a gente está entrando até numa história agora do cancela, né, como se aquilo que eu fosse cancelar fosse deixar de existir. Então, o quanto a gente não precisa desenvolver realmente empatia, perceber que não existe isso de um ou outro, tudo se trata de nós, mas cada um com uma faceta. Então, a cara e o coroa faz parte do quê? Da mesma moeda. Então, tudo isso se trata de nós. Ô, Kátia, essas emoções reprimidas, né, todos esses sentimentos que foram negligenciados, acaba também deixando com que a gente fique mais vulnerável quando passamos por algum tipo de sofrimento, porque a gente não sabe lidar. Como a gente não teve uma bagagem, como a gente não conseguiu ter ali um conhecimento maior a respeito do sofrimento, quando ele vem, a coisa parece que é muito maior, porque negligenciamos ele antes. E aí por isso que a gente, né, somatiza tanto. E interessante quando você traz essa coisa da alegria, da positividade, porque realmente fala do quanto a gente precisa de uma psicoeducação. O quanto não se compreende que as emoções não foram feitas para a gente estar qualificando elas. Elas são reais. A gente sente alegria, a gente sente raiva, a gente sente angústia, a gente sente ansiedade, a gente sente tristeza, a gente sente tantas outras coisas que a gente ainda não deu nem nome para isso. Né? Que é quando eu tô aqui com uma coisa, sabe, uma angústia, mas pode ser tantas coisas essa angústia querendo conversar comigo, mas eu ainda não tenho nem como decodificar. Então, o que é na prática? Na prática, somos seres que sentem e sentimos muito. E houve, né, a nível da nossa mente, e assim, ela está ali para nos ajudar realmente nesse processo de decodificar. A gente criou teorias e fixou, nossa, é para a gente estar aqui, sempre numa plenitude, numa paz ou numa alegria fantasiosa e idealista. Porque não tem como. Né? Durante a vida é importante que eu valide a minha tristeza, porque a tristeza está me ensinando muito. Está me ensinando sobre realmente perceber o outro. Se eu passo por uma situação, até de vivenciar pelo outro sem ficar triste, o que eu vou aprender com isso? Eu não aprendo sobre coletividade, eu não aprendo que o outro realmente é importante para mim. Se alguma coisa não me deixa com raiva, eu não tenho energia para transformar isso que realmente veio dizer, nossa, eu não quero isso, eu preciso de energia para transformar. Então as emoções, elas são lindas. O que ficou complicado foi essa identificação com uma delas e criou-se essa teoria, que é até um pouco fantasiosa, realmente. Não existe da gente ficar alegre o tempo inteiro. Seríamos, inclusive, pessoas muito chatas e egoístas se a gente fica numa alegria extrema. Imagina você tá me contando uma coisa triste, de uma despedida, de um luto, de algo que você tá vivendo, e eu venho, não, mas que isso, Lu? Enxerga o lado bom, isso vai passar. Caramba! Kátia, esse excesso de positividade tóxica, né, é um dos pilares dessa sociedade do desempenho, que a gente tem que estar bem em tudo, inclusive sempre com um sorriso no rosto. Nesse tempo agora, de um ano para cá, pandemia, etc., você percebeu que as pessoas estão muito ligadas nisso, estão em sofrimento por causa dessa sociedade do desempenho? Muita gente realmente, ainda mais como as coisas saíram, né, do script que cada um criou, que tudo tem que ser assim, né, muitas pessoas realmente foram convidadas a ter que olhar para essas angústias de uma maneira muito mais intensa. Então, realmente, a gente vem passando por isso, mas se está sendo também constatado que esse não é o caminho, não é ficar, né,
se automanipulando para se mostrar alguma coisa que não é. Então, acho que muitas pessoas, né, têm percebido que andam dando tiro no próprio pé. Como? Com a intensidade do adoecimento. Então, as crises de ansiedade aumentaram muito, quadros depressivos aumentaram muito. Então, são tantas questões aí aumentando, gritando, que as pessoas já começaram a perceber que não é bem assim, né? Cada um, claro, com o seu nível, porque realmente a diversidade está aí. E a importância da gente estar acolhendo todos. Deixa pra gente, então, teu contato, né, tuas redes sociais, pra gente divulgar um pouco mais do teu trabalho, né, esse trabalho incrível que você faz aqui no nossa capital Potiguar. Tem o site daqui do meu espaço, vivenciarpsi.com.br. E tem o meu pessoal que está lá aberto para quem quiser, Catiane Loureiro. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia e na próxima semana a gente tá de volta. Até lá. Tchau.